tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios do capítulo 5, né? Então a gente vai passar aí pelo livro didático e pelo livro de atividade. Nós vamos começar com o livro didático, tá, gente? Aí eu passei para vocês as páginas 4, 10, 14 e 15 primeiro, tá? Nós vamos corrigir aquele exercício que era da semana passada, que vocês puderam fazer ainda na primeira aula dessa semana, tá? Para a gente fazer o exercício da página 4, a gente tem que observar a imagem da página 3, tá? Então vamos lá, ó. Organize as ideias. Na ilustração, estão demonstrados vários aspectos do cotidiano na Grécia Antiga. Após analisar a representação de alguns elementos presentes na Ágora, responda as seguintes questões. E aí tem essa ilustração, então, mostrando exatamente isso. Homens, mulheres, crianças aí participando desse momento aí na Ágora. De acordo com a ilustração, qual que era a principal atividade realizada na Ágora? Bom, gente, a imagem deixa bem claro pra gente aí que está acontecendo comércio dos vários tipos. A gente tem comércio aí de grãos, de frutas, de líquidos, como por exemplo azeite, o vinho, né? Então tudo isso aí está mostrando aí, mas de fato o que está sendo realizado é comércio. B. Podemos dizer qual era a base da alimentação grega, levando em conta, conforme a ilustração, os produtos vendidos no mercado? Explique sua resposta. Sem dúvida, a gente consegue ver na imagem, por exemplo, então, venda de frutas, venda de vinho, venda de legumes, venda aí também de grãos, né? Tudo isso, então, é extremamente importante para a alimentação dos gregos nesse período aí também. Joia? C. As vestimentas masculinas e femininas podem nos indicar algo sobre a atuação de homens e mulheres na sociedade grega? Justifique sua resposta. E é legal que vocês têm que dar bastante análise em relação à imagem aí, gente. E eu quero que vocês reparem o seguinte, as roupas dos homens, geralmente, elas são mais curtas, né? E das mulheres, geralmente, é mais longa, elas estão bem mais cobertas, vamos dizer assim, do que os homens. Por quê? Porque os homens, em geral, eles têm um papel de mais mobilidade nessa sociedade, então eles não podem ter roupas que atrapalhem muito o andamento deles na água. Já as mulheres, como elas ficam mais reclusas, quase não saem, ou geralmente quando vão para a água, vão acompanhadas dos maridos, elas geralmente usam roupas mais cobertas, né, mais discretas, que protegem elas, aí, inclusive, desses olhares, vamos dizer assim, né? É importante, então, vocês repararem isso. E também é legal vocês repararem aí que os vendedores, em geral, aí da Ágora são homens, né? A gente vai ter a maioria dos homens vendendo também na Ágora. Geralmente, quando a gente vai ter uma mulher, ela vai estar com algum homem também. Isso mostra como as mulheres não tinham muita liberdade nesse período aí da Grécia Antiga. Ok? Bom, vamos para a questão 2, então. Leia o texto a seguir sobre os cidadãos atenienses. O que ele almejava era viver de maneira mais interessante e satisfatória possível, sem passar todos os seus dias suando para obter um pouco mais de conforto para sua família. De acordo com o texto e com seus estudos sobre a Grécia Antiga, responda às questões. Se você fosse um cidadão da Grécia Antiga e de Atenas, qual seria provavelmente a sua ocupação preferida? 1. Participar das assembleias públicas na Ágora, ou 2. Trabalhar para acumular riquezas. Gente, em Atenas as pessoas elas são formadas para trabalhar, elas crescem para participar da cultura política daquela polis, né? Então a resposta correta seria a primeira. Outra coisa importante, o trabalho não é bem visto nessa sociedade. Eles acumulam riquezas, mas em geral com o trabalho dos outros. Eles não gostavam eles mesmos de botar a mão na massa, tá? Então por isso que a 2 está errada nessa questão aí. B. A respeito das pessoas, o que é possível perceber por meio da ilustração da atividade 1 em relação ao vestuário na Grécia Antiga? Primeiro, as pessoas se vestiam de maneira distinta conforme a condição social delas. Segundo, as pessoas se vestiam de maneira semelhante, sem ostentar diferenças sociais. Bom, a imagem deixa claro pra gente aí que não tem muita diferença entre o vestimento delas, né? Não dá pra gente distinguir aqui quem é mais rico, quem é mais pobre, por exemplo, nessa imagem olhando pelas roupas. Então a resposta correta seria a número 2 aí, tá? 3. Embora vivessem em uma democracia, podemos afirmar que havia igualdade entre as pessoas em Atenas? Pô, já discutimos bastante sobre isso, né? Claro que não. Em Atenas não havia igualdade entre as pessoas. Os atenienses acreditavam que as pessoas nasciam diferentes. Tanto é assim que somente homens acima de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, poderiam participar da democracia, por exemplo. Então, a vida em Atenas não era igual para todo mundo, muito pelo contrário. Ela era bem restritiva, limitada, né? Somente algumas pessoas podiam participar de determinado grupo. Enfim, não era algo geral que todo mundo podia participar, não. Beleza? Bom, vou mostrar para vocês então os exercícios dessa página aí para quem teve alguma dúvida conseguir corrigir, ok?
Quem tiver alguma dúvida aí, quiser mais tempo, só dá pausa no vídeo. Bom, vamos para a página 10. Para a gente fazer a correção, então, nas próximas atividades. Bom, vamos lá. Pesquisa. Com a ajuda do seu professor de matemática, pesquisa a solução encontrada por Arquimedes. E aqui, gente, eu vou ler para vocês um pouquinho que eu acho que é interessante para vocês terem até mais ideia sobre o que vocês podem colocar aí. Ó. Presta atenção. Ao entrar na banheira cheia de água, Arquimedes teria percebido que a sua massa, o peso, deslocou certa quantidade de líquido. Segundo esse raciocínio, bastava mergulhar a coroa, ou grinalda, em água e depois uma quantidade igual em ouro para comparar o deslocamento de água. De acordo com a história de Vitrúvios, Arquimedes provou que havia sido usado prata na confecção da coroa. Então, o que é? Você coloca lá uma medida de ouro, 1 quilo, na banheira. Aquela água vai subir esse tanto. Para você saber se a coroa tem realmente 1 quilo, por exemplo, você coloca essa coroa e ela tem que deslocar a água o mesmo tanto. Se ela não deslocou, quer dizer que ali tem alguma coisa errada, que não foi feita de ouro. Né? Foi isso que o Arquimedes conseguiu comprovar aí, com essa teoria dele. Beleza? Organize as ideias. De acordo com a medicina grega, de que forma as pessoas poderiam ter saúde? Essa aqui eu estava olhando as atividades que vocês fizeram, muita gente errou, tá, gente? Então presta atenção nessa atividade aqui. Muita gente colocou que é em relação aos deuses, né? Que eles tinham que seguir o que os deuses falavam, que eles não tinham que se preocupar com a medicina. Pelo contrário, o Hipócrates de Cos ele vai perceber que é necessário você manter uma dieta saudável, que é necessário você manter práticas de higiene, como lavar a mão, que tudo isso está relacionado com a saúde do corpo. Então ele vai perceber que é importante você manter essas questões aí todas, né, para poder ter um corpo saudável, inclusive a prática de exercícios físicos, né? Então, quem não colocou essa resposta aí, peço para vocês colocarem, ok? Bom, vou mostrar para vocês a resposta aqui também. Quem tiver alguma dúvida, só colocar aí. Beleza. Vamos para a página 14 agora. Organize as ideias. Leia o texto a seguir e responda a questão proposta. As polis, cada vez maiores, seguindo o exemplo direto dos fenícios, começaram a enviar grupos de pessoas para fundar colônias no exterior, no início do século 8 a.C. Algumas colônias forneciam grãos excedentes para a polis, sendo que todas elas proporcionavam novas pátrias e oportunidades para um número cada vez maior de habitantes das cidades-mães. Na maior parte dos casos, as relações com a cidade patrocinadora desapareciam de forma bastante rápida, sendo que as colônias se tornavam polis independentes à sua própria forma. Eu falei sobre isso no nosso vídeo da nossa última aula, né, gente? De ontem. Quem não viu o vídeo, vale a pena ver e conferir esse tema aí também. De acordo com o texto, é possível concluir que a formação de colônias gregas gerava a. O enriquecimento da Grécia, que aumentava seu poder para áreas além do próprio território. Não, isso não vai acontecer, tá, gente? A gente vai ter, de fato, muitas novas polis sendo formadas, mas isso não vai enriquecer a Grécia como um todo, até porque a Grécia não é um país nessa época, né? Já falamos sobre isso. B. O favorecimento da polis de origem, que recolhia impostos de suas colônias pagos em cereais. Então, a gente vai ter por algum determinado momento isso, mas essa resposta não está certa, porque a gente viu aí que as polis novas, elas vão ficar independentes das suas pátrias mães antigas, né? Então, essa está errada. C. A possibilidade de deslocar a população excedente sem terras da polis de origem. Isso, né? Esse é o ponto principal. A gente vai ter, então, aquela população que não tinha tanto espaço na polis de origem, podendo sair dali e buscar um novo espaço e desenvolver uma nova polis ali, né? Então, a resposta certa é a letra C. D. A busca de reduzir o poder das cidades-estados de origem. Não, a ideia não é essa. A ideia é buscar um novo lugar onde eles tenham mais espaço, mais participação também. Tá? Então, resposta C de casa. A hora de estudo, então, meninos. Você já imaginou como seria sua vida se estivesse na Grécia Antiga? De que forma você faria atividades cotidianas, como ir ao médico ou se alimentar? Realize esse exercício de imaginação nessa atividade. Algumas respostas para as perguntas a seguir você pode encontrar no texto deste capítulo. Mas, para obter outras respostas, você terá que agir como um filósofo e refletir sobre a questão para responder a ela corretamente. A. Na Grécia Antiga, se você fosse um pequeno agricultor, qual desses produtos provavelmente cultivaria? Azeitona e uva ou mandioca e batata? Pô, fácil, né? Falamos bastante sobre isso. Azeitona e uva. B. Além de alimentos, que outros tipos de produtos você poderia encontrar na praça do mercado, conhecido como ágora? Jarros de cerâmicas usados para condicionar azeite de oliva, vinho, entre outros, ou recipientes fabricados com a casca de alimentos, como coco ou melão? Fácil também, né? Jarros de cerâmica, né, gente? Já falamos bastante sobre isso também. C.
Inclusive, os jarros cerâmicos eram importantes até mesmo para a questão da arte grega, né? C. Além de comerciantes, é bem provável que a cada 10 dias você encontrasse outras pessoas reunidas no mercado, na praça do mercado. Que pessoas seriam essas? Membros da eclésia que discutiam os assuntos políticos da cidade, ou inúmeras mulheres fazendo compras sem a companhia de homens. Poxa, fácil também, né, gente? Mulheres não podiam fazer compras sem os homens, era muito raro, né? Isso não vai acontecer. Então a resposta: membros da eclésia, que de fato se reuniam com frequência também na ágora. D. Se em aula o professor perguntasse quais são os principais seres da mitologia grega, o que você responderia? Deuses, semideuses e heróis? Ou deuses, anjos e fantasmas? Pô, facinho também. Primeira, né, gente? Deuses, semideuses e heróis. A gente pode citar aí, por exemplo, deuses, Poseidon, Hades, Ares, né? Semideuses, Hércules, Ulisses, heróis, a gente vai ter heróis de guerra também, né? Esses próprios a gente falou aí, o próprio Ulisses também, ele é considerado um herói, né? Tudo isso então a gente pode colocar nessa aí. Então a resposta é a primeira aí. Quem teve alguma dúvida, confere aí agora nas respostas. Beleza? Vamos para a página 15 então agora, ó. Indique uma das funções da mitologia. Pregar a crença na imortalidade humana, explicar aspectos da vida na Grécia Antiga. Sem dúvida, a mitologia ela vai explicar um pouquinho sobre a vida das pessoas na Grécia, né, gente? Eles não acreditavam na imortalidade das pessoas, não, errado. F. Qual era a origem da imortalidade dos deuses gregos? Alimentação à base de ambrosia e néctar, isso, está no livro de vocês, isso mesmo. Ausência de sentimentos negativos, errado, os deuses também têm muitos sentimentos negativos, a vingança, a ira, a inveja, né? Tudo isso eles possuem também, então essa está errado. G. Periodicamente ocorria um festival esportivo que os gregos apreciavam, afinal era uma forma de reverenciar Zeus. Que festival era esse? Grandes dionisíacas? Olimpíadas. As grandes dionisíacas são feitas nos teatros, né, em homenagem ao Dionísio. H. O que simbolizava a coroa de folhas de louro dada aos atletas das Olimpíadas? Primeiro, simbolizava que aqueles homens eram os preferidos dos deuses. Isso mesmo, era exatamente isso. Simbolizava um prêmio de consolação para os perdedores. Não, somente os vencedores recebiam essa premiação. E qual é a origem do teatro grego? Livros literários de grandes autores? Não, não é essa a origem. Festas em homenagem ao deus Dionísio. Isso, eles faziam o teatro como uma homenagem a esse deus aí do vinho, das festividades. J. Imagine que você foi com seus amigos assistir uma peça de teatro, em que o personagem principal recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir deste destino, mas sem obter sucesso. Aqui você assistiu uma comédia ou uma tragédia? Uma tragédia, né? A tragédia é exatamente isso. A comédia ela vai tratar de outros temas, utilizando da sátira, né? Temas mais comuns da polis. K. Qual a principal diferença entre seres humanos e deuses na Grécia Antiga? A imortalidade ou a ausência de sentimentos negativos? Pô, fácil, né? Até falei lá em cima. Os deuses são imortais, é a principal diferença entre eles. Mas eles também têm sentimentos negativos, né? Como os humanos, têm formas igual dos humanos, tá? A única diferença, aliás, a única não, mas a principal diferença é a questão da imortalidade. L. Se tivesse dor de estômago e fosse ao médico, que conselho ele provavelmente lhe daria? Para manter a saúde é importante consumir muitos alimentos. Para manter a saúde é importante manter uma alimentação equilibrada. A segunda, né, gente? Ele falaria isso para você. É importante você consumir um número X de alimentos, equilibrar entre quais alimentos você está consumindo, por exemplo. M. Em determinados dias da semana, você deveria acompanhar seus pais em uma cerimônia religiosa. Se observar da distância, como seria o edifício onde aconteceria essa cerimônia? Grande, passando um aspecto pesado de ser uma fortaleza inviolável? Ou o edifício construído sobre colunas teriam muitas linhas suaves que passariam uma impressão de leveza? O segundo, no vídeo de ontem também falei bastante sobre isso, questão da arquitetura, das colunas utilizadas nas grandes obras públicas, no Parthenon, por exemplo, né? Então essa resposta certa é a segunda. N. Qual das alternativas a seguir indica uma das características da arte grega? Representação fiel dos seres humanos, uma representação idealizada dos seres humanos. Eles buscavam sempre a perfeição, né, gente? Então não é que eles mostravam fielmente, eles não colocavam, por exemplo, espinhas, rugas, cabelo bagunçado. Não, eles vão fazer uma idealização, buscar sempre colocar a perfeição, tá? Essa é a resposta correta. Ó, Heródoto e Tucídides abordam o mesmo tema em suas obras. Que tema é esse? As guerras gregas
ou o dia a dia dos gregos na polis? Não, eles vão se preocupar com os temas das guerras, né? As guerras entre gregos. Então essa é a grande preocupação desses dois historiadores aí. Então a resposta certa é a primeira. P. No livro de Heródoto, qual seria uma das explicações para as guerras do Peloponeso? A vontade de Zeus ou a falta de democracia em Esparta? Gente, o Heródoto ainda se baseia muito na questão aí das divindades. Então ele acredita que os deuses têm uma interferência muito grande na vida das pessoas. Então a resposta certa seria com certeza a vontade de Zeus nesse processo aí. Que os povos da antiguidade não viviam isolados e frequentemente realizavam trocas culturais. Uma influência sobre os gregos foi o alfabeto, que chegou à Grécia Antiga em decorrência dos contatos comerciais com os fenícios ou das colônias gregas da Magna Grécia. Sem dúvida, vai ser dos contatos que eles vão ter com os fenícios, né? Essa chegada aí de produtos dos fenícios vai ajudar também a criar esse alfabeto aí na Grécia, beleza? Vou mostrar para vocês as respostas aqui então, para vocês acompanharem quem teve algum tipo de dúvida. Beleza, agora vamos para o nosso livro de atividades, então, para a gente conseguir corrigir ele aí. Para a página 5. Número 1, página 5. Sobre o cotidiano da sociedade grega, assinale V para verdadeira e F para falsa. Primeiro, a alimentação na Grécia Antiga baseava-se em frutas, hortaliças, vinho, azeite e peixes. Verdadeiro. Não havia desigualdade social na Grécia Antiga, pois se tratava de uma sociedade democrática. Falso. Primeiro, a democracia não era em toda a Grécia. E segundo, mesmo onde tinha democracia, ainda assim existia desigualdade social. Então, essa está toda errada. Terceira, uma das principais atividades realizadas na Ágora, em Atenas, era o comércio. Verdadeiro, acabamos de fazer um exercício no livro didático sobre isso. Quarta, enquanto em Atenas a principal atividade masculina era a participação política, em Esparta era o militarismo, com certeza. Falamos sobre isso também. Em Atenas há preocupação, formação filosófica para desenvolvimento da política, e em Esparta preocupação com o militarismo, verdadeiro. Então ficou V, F, VV. 2. Na Grécia Antiga, quais eram as diferenças e semelhanças entre as mulheres que viviam em Atenas e as que viviam em Esparta? Discutimos bastante sobre isso também no nosso vídeo de ontem. Vocês vão fazer um exercício para mim na semana que vem sobre as mulheres em Atenas também. Mas aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, semelhanças, né? As mulheres elas eram submissas aos homens, né? Elas tinham que servir aos homens, cuidavam da casa, dos filhos, da questão aí das roupas, por exemplo, da alimentação. Então isso é semelhante tanto em Atenas quanto em Esparta. Mas existem diferenças. Em Esparta, as mulheres tinham também um treinamento militar. Elas tinham uma preocupação com o corpo físico. Afinal de contas, elas geravam os guerreiros espartanos, por isso elas tinham que ter um físico perfeito também. E quando a gente tem guerreiros espartanos em guerras, as mulheres poderiam assumir alguns cargos desses homens também. O que em Atenas nunca acontecia. As mulheres só tinham a função de cuidar da casa, dos filhos e dessas questões domésticas, tá? Então, são diferenças e semelhanças aí entre elas. Bom, pessoal, vamos para o exercício 3 então. Cite duas características da religião da Grécia Antiga. E aqui vocês podem citar diversas características. Entre elas, eles são politeístas, os deuses têm forma humana, eles têm sentimentos humanos, como a raiva, a paixão, o amor, o ódio, né? Tudo isso aí também os deuses possuem. Vocês podem colocar também, então, que os deuses eles eram consultados em oráculos. Enfim, vocês podem colocar diversas características aí em relação à religiosidade dos gregos, ok? Vou colocar aqui então as respostas para vocês. Quem teve alguma dúvida pode conferir aí. Beleza? Vamos para a última página aí, página 7 então. Para a gente começar a corrigir a página 7, a gente tem que ler o textinho da página 6 aí primeiro. 7. Leia o texto a seguir. Os Jogos Olímpicos eram um evento em homenagem a Zeus e tornaram-se uma das maiores celebrações da Grécia Antiga. Realizados a cada 4 anos, duravam aproximadamente uma semana e reuniam atletas de diversas cidades e estados gregas. As Olimpíadas gregas tinham grande importância política, pois aconteciam na cidade-estado de Olímpia, onde se davam as principais discussões e alianças políticas e militares do mundo helênico, né? Assinale alternativo que contém as palavras e ou expressões que preenchem corretamente o texto anterior. E a resposta correta, então, é a letra B de bola. Zeus, Grécia Antiga, 4 e Olímpia. Beleza? 8. Observe a imagem a seguir.
Após sua observação e com base em seus estudos, explique a relação entre a medicina e a arte na Grécia Antiga. E aí, gente, é legal vocês repararem essa escultura, que é uma escultura belíssima, né? Lembra que a gente falou que os gregos buscavam a perfeição do corpo humano? Como que eles conseguem isso? Através do estudo da anatomia, que é feito exatamente na medicina. Então a medicina ela é muito importante para o conhecimento do corpo humano, das partes humanas, da proporcionalidade, de um espaço até o outro, quanto que vai medir. Então os artistas, os escultores, eles precisam desse conhecimento que a medicina vai dar para eles, né? Por isso que esses dois temas estão muito interligados aí, beleza? 9. Há historiadores que consideram a Grécia Antiga como o berço da civilização ocidental. Após ter estudado a história e as características da civilização grega, produz um texto curto a respeito da influência da cultura desse povo na sociedade em que vivemos. E aí essa aqui é a resposta é pessoal, gente, mas vocês podem falar sobre diversos temas. Vocês podem falar, por exemplo, da importância da filosofia para a gente, da democracia, que é importantíssimo para a gente até hoje, né? Vocês podem falar aí também sobre a questão do desenvolvimento do comércio marítimo, né? Enfim, dessa reunião aí de polis dentro de uma ideia de uma cultura helênica. Vocês podem falar sobre diversas coisas. Podem falar sobre a importância do teatro, das Olimpíadas, né? Enfim, tudo isso aí é a importância que os gregos deixaram para a gente. Vocês podem colocar no texto de vocês aí. Joia? 10. Relacione cada nome de personalidade da Grécia Antiga à respectiva área de atuação. Aí eu vou começar da segunda coluna e vou colocando a letra de acordo com a primeira, beleza? Vamos lá. Teatro. O nome importante no teatro aí, gente, vai ser o do Aristófanes, né? Então, a teatro você colocaria a letra A aí. A filosofia. Dentre as opções aí, sem dúvida, o grande filósofo aí é o Platão, né? Letra E. Medicina. O grande médico da Grécia Antiga é o Hipócrates de Cos, né? Então, a letra C. A matemática. A grande influência que a gente teve da matemática vai vir do Arquimedes, letra D. E da história, a opção que a gente tem aí seria o Tucídides, né? Então, a segunda coluna ficou A, E, C, D e B de bola, beleza? Vamos para o último aí, ó. 11. Os fenícios habitavam a região do Líbano atual e desenvolveram um forte comércio marítimo no mar Mediterrâneo. A respeito das características dos fenícios, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, além de exímios marinheiros, destacaram-se nas técnicas de construção de navios. Certíssimo, os fenícios realmente eram ótimos marinheiros e tinham técnicas avançadas para a construção de navios. Segundo, os fenícios estabeleceram colônias em territórios banhados pelo mar Mediterrâneo, sendo Cartago uma delas. Certíssimo também, Cartago talvez a principal cidade dos fenícios aí nesse período. Então tá certa também. Terceira, o alfabeto egípcio serviu de base para os fenícios criarem o alfabeto que utilizavam para utilizar seus registros comerciais. Errado. Os fenícios eles não vão se basear então no alfabeto egípcio não, tá? Eles vão criar o seu próprio alfabeto. Então a 1 e a 2 estão corretas. Então vamos ver qual é a alternativa correta aqui. Com base nas afirmativas anteriores, assinale a alternativa correta. Então a única que a gente poderia assinalar aqui é a C de casa, né? Que apenas a afirmativa 3 é falsa. Beleza, gente? Então, vou deixar também aqui as respostas para vocês conferirem aí com vocês. Precisando, só dar pausa no vídeo aí para corrigir, beleza? Bom, gente, essa é a correção de hoje, então. Quem tiver dúvida, questionamentos, problemas para poder fazer qualquer tipo de exercício aí, só me mandar a mensagem no Positivo, no e-mail ou no YouTube que eu respondo vocês, beleza? Bom final de semana aí, até semana que vem. Tchau, tchau.